Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia do 29º domingo do tempo comum, ano litúrgico C. E o tema desse final de semana é a oração. A primeira leitura narra a batalha dos israelitas contra os amalecitas. Os amalecitas se apresentam como inimigos do povo de Israel. E ali se trava uma grande batalha, porque os amalecitas estavam prejudicando a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. Por isso se dá uma grande batalha. E no meio da batalha está Moisés com os braços levantados. Enquanto Moisés estava com os braços levantados, a vitória era do povo de Israel. Quando Moisés se cansava e abaixava os braços, a vitória passava para o lado dos inimigos, os amalecitas. Mas quando Moisés estava cansado de ter os seus braços levantados, Arão e Hur vinham sustentar os braços de Moisés. E assim que eles sustentavam os braços para o alto de Moisés, a vitória voltava novamente para o lado do povo de Israel. Esta narração da palavra de Deus nos leva à reflexão da importância da oração. Quando, como Moisés, estamos com as mãos levantadas, com os braços levantados para o céu, com toda certeza nós estaremos obtendo a vitória. Mas quando nós nos cansamos de levantar as mãos para o céu, os inimigos começam a tirar proveito disso e conseguirem a vitória diante daquele que pertence a Deus. Mas o que é mais interessante é que a oração comunitária ela é poderosa para que nós voltemos novamente a obtermos a vitória. Porque tem hora que nós sozinhos não conseguimos mais continuarmos a batalha. Moisés estava cansado e quando Hur e Arão ajudaram a Moisés a manter as mãos estendidas, a vitória novamente voltava para o povo de Israel. Exatamente isso que nós precisamos, nos unirmos em uma profunda oração comunitária e assim poderemos vencer todos os nossos inimigos. E aí está o caminho, porque muitas vezes nós nos questionamos como vencer um ressentimento, uma mágoa, um ódio no coração. Como vencermos as dificuldades familiares, como vencer as dificuldades dentro da nossa própria comunidade paroquial, como vencer os conflitos matrimoniais. Precisamos nos colocarmos em oração, dia e noite, de maneira incansável, até que conquistemos a vitória. Por isso, quando a primeira leitura diz que Moisés permaneceu com as mãos levantadas, com os braços levantados até a noite,
e quando chegou a noite, a vitória foi completa. Isso quer dizer que nós nunca poderemos abaixar as mãos. Devemos estar sempre com as mãos elevadas ao céu, e esse sempre estar é sempre quando estivermos com vida neste mundo. Até o último momento da nossa vida, precisamos levantar as mãos para o céu. Agora, a oração é importante, é necessária, mas essa oração precisa ter como centro a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento diário, a nossa oração diária, porque a oração com a palavra de Deus é poderosa e abala o coração de Deus. Aí nós poderemos refletir diante de todas as situações colocadas. Muitas pessoas, muitas religiões, a psicologia, pessoas que trabalham com motivação para a vida, todos eles têm uma palavra para nos dar e assim querer nos ajudar nas dificuldades enfrentadas. Como, por exemplo, sempre tem uma palavra como cuidar, criar os filhos, sempre tem uma palavra de qualquer realidade que trabalham com auxílio para os noivos em dificuldades, para uma situação de enfermidade na família, mas nenhuma dessa realidade pode se sobrepor nas nossas vidas sobre a palavra de Deus. Por isso a segunda leitura fala exatamente da palavra de Deus, que a palavra de Deus serve para corrigir, para orientar, para ensinar. Então, nós precisamos nos colocarmos sempre diante da palavra de Deus para nos questionarmos sobre qualquer situação, qual é o caminho que devemos tomar para solucionar os problemas. Por isso, essa palavra que deve ser para nós não só o alimento diário, mas também o alimento para que possamos transmitir às outras pessoas que ainda buscam fora da palavra de Deus solução para dificuldades enfrentadas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser esse grande tesouro encontrado. E quando se encontra esse grande tesouro, nós precisamos deixar todos os outros ensinamentos que nós temos em segundo plano. Primeiro, a palavra de Deus. Depois vamos procurar nesta palavra de Deus tudo aquilo que é necessário para vencermos as nossas dificuldades, as perseguições sofridas, as situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas a oração que devemos fazer, a leitura da palavra, ela deve ser persistente. Nunca deixarmos de rezar, nunca deixarmos de ler a palavra de Deus, mesmo que pareça que Deus não está ouvindo. Quantos de nós passamos por situações de pessoas em grandes sofrimentos e parece que Deus não está ouvindo, não está vendo?
Quantas vezes clamamos por situações dos nossos familiares e parece que Deus não ouviu a nossa oração e até nos levou ao desânimo, até mesmo a duvidar que Deus existe, porque as situações foram cada dia mais se complicando, a pessoa chegou até a perder o emprego, a pessoa não foi para da sua enfermidade, veio a óbito, e o nosso coração esfriou-se em relação à fé. O Evangelho de hoje vem nos trazer uma resposta para esta realidade quando fala da viúva, que todo dia ia naquele juiz pedir justiça, e o juiz não ouvia o que a viúva queria pedir. Mas aquela viúva, com insistência, sem desanimar, todos os dias fazia a mesma coisa, bater na porta do juiz para que ele fizesse justiça. Aquele juiz iníquo, pela insistência da viúva, acabou por escutá-la e resolveu o problema que ela estava passando. Se esse juiz iníquo acabou, através da insistência da viúva, ouvindo-a e ajudando na sua necessidade, quanto mais Deus, quando nós insistimos de maneira incansável na oração. Deus, é claro, não é como juiz iníquo, mas quando ele demora, ele está maturando a nossa fé, está maturando a nossa confiança nele. Mas, infelizmente, o mundo padece do mal da impaciência. Nós somos extremamente impacientes. Queremos tudo para o momento que nós colocamos como limite para Deus ou para as pessoas. Diante da situação, nós não temos paciência com os políticos, com o bispo, com os padres, com a mulher, com a esposa, com os filhos. Nós cobramos a todos e queremos uma solução imediata. As coisas não funcionam assim. É claro que neste mundo corrido, neste mundo que anda de maneira desenfreada, as pessoas acostumam-se a querer as coisas para o imediato, para o já. Mas lembremos que o doente não se cura de uma hora para outra. É de dose em dose o remédio. Ele vai se estabelecendo aos poucos até reconquistar a saúde plena. E muitas vezes somos nós que, com muita paciência, temos que dar o remédio dose a dose. Ou talvez nessa nossa impaciência de solucionarmos as coisas, não esteja nem no outro a situação errada, esteja em nós mesmos. Por isso que na oração nós temos que pedir para Deus para nos revelar qual é a realidade verdadeira diante de uma situação difícil que nós estejamos passando. Por isso, lembremos, irmãos e irmãs, cada ser vivo tem a sua etapa definida para o seu crescimento. Assim também é a pessoa humana. Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo
próprio de crescimento, por isso é necessário que nós respeitemos o momento de cada um, a hora de cada um. Isso nós só iremos viver a realidade de esperar em Deus e esperar o momento do irmão se nós formos de oração, se nós estivermos em intimidade com Deus. E nessa intimidade nós compreenderemos que a vitória na batalha acontecerá no momento que não desanimarmos e permanecermos como Moisés, com as mãos elevadas ao céu e também sempre ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática e com muita perseverança. Todos os dias bater na porta de Deus até que recebamos a graça que estamos precisando para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.